gente, como eu havia prometido a vocês, essa gravação da aula sobre o emprego da crase, então eu venho aqui gravar essa aula, tá? A qual nós falamos na semana anterior. Então, o que é a crase? A crase, ela é a junção da preposição a com outro a, que é o artigo, tá? Então, na escrita, para indicar essa junção, utilizamos o acento grave. Então, lembrando, gente, em um concurso, a pergunta for em relação ao nome que se dá ao acento, é grave, não é crase. Crase é a fusão, tá? Diferente. Então, vamos lá. Essa é uma dica para concursos. Então, aqui, olha, chegamos à estação. Então, nós vamos ver aí sobre essa fusão, tá? Então, quem chega a algum lugar, correto? Então, a estação. Então, nós temos aí uma palavra feminina que é estação. A estação. Então, admite o artigo a. Chegamos, quem chega a algum lugar. Temos uma preposição. Chegamos à estação. Nós temos aí a estação, tá? Então, nós temos aí um artigo antes de estação, tá? Então, para indicar, né, que temos uma preposição aí e um artigo, não é? A classificação é diferente, não é isso? Então, nós colocamos o acento indicativo de crase, que ocorre uma crase, uma união de duas vogais, tá? Então, fica assim, olha abaixo. Chegamos à estação, tá bom? Agora, vamos para o próximo exemplo também. Nós temos aí, observe outro exemplo. É preciso dedicação a alguém, a algo, não é? Alguma coisa. Então, nós temos aí a preposição, aquelas artes. E nós temos aí o pronome aquelas. Então, nós vamos colocar aí o acento grave, não é? Para indicar que nós temos aí que tem a ocorrência da crase, ok? Então, crase também, ó, o acento lá para o outro lado, diferente do agudo, tá bom? Agora, vamos para aí, ó. O que é crase da preposição com o artigo? Sempre que a regência do termo antecedente exigir a preposição a e o termo posterior, já falei isso, não é? Admitir o artigo definido feminino a ou as, ocorrerá a crase. Vamos ao exemplo. O trem chegou. Quem chega a algum lugar, correto? A estação às 18 horas. Então, nós temos aí o verbo chegou. E logo tem a preposição. E a estação nós temos aí o artigo. Então, crase ali. Olha outro exemplo. Amanhã cedo devo ir à praia. Devo ir à preposição, não é? Praia, feminino, a praia. Olha o artigo. Então, temos dois as aqui. Esqueci de passar, gente. Desculpa. Temos dois as aqui. Então, olha ali como é que ficou. Amanhã cedo, devo ir à praia. Estendi o convite às pessoas interessadas. Estendi o convite a alguém, não é? Tem a preposição aí. E pessoas, as pessoas, tá? Então, temos crase ali naquele as. Tá?
vamos para outro. Olha, observação. Em caso de dúvida quanto à regência do nome antecedente, troque o substantivo feminino por um masculino. Se ocorrer a preposição ao, significa que antes da palavra em feminino aparecerá a preposição a. Então vamos lá, olha. Devo ir ao cinema. Masculina. Então, devo ir à praia, que é feminina, nós temos crase. Chegamos ao colégio. Utilizamos ao, não é? Chegamos à escola. A mesma coisa exige ali a preposição, tá? Vamos para o próximo. Observe os exemplos em que não há crase. Conheço a professora. Logo, temos nesse caso um único a, que é o artigo definido feminino a, que determina o substantivo a professora. Eu conheço a professora, tá? O diretor fez referência a ela. O pronome pessoal, ela, não é precedido de artigo, tá? Então, portanto, temos apenas a preposição a, exigida pelo nome de referência. O diretor fez referência a ela. Então, o ela ali não tem artigo, só a preposição, tá bom? Vamos para crase diante de nomes de lugares, tá? Os nomes de lugar podem ou não ser precedidos de artigo. Para saber se aparece ou não o artigo feminino antes de um nome de lugar, construa uma frase com esse nome precedido do verbo vir. Se você obtiver a contração da, é sinal de que ocorreu o artigo. Se obtiver simplesmente a preposição de, não ocorreu o artigo. Portanto, não há crase. Então, eu vou te ensinar aqui uma regrinha básica. Vindo da, crase a. Vindo de, crase pra quê? Não tem. Então, exemplo. Fui a Copacabana. Eu vim de Copacabana. Olha, usei o de. Não tem crase. Fui à Bahia. Voltei da Bahia. Olha o daí. Então, o vou à Bahia tem crase. Perceberam? Esse é facinho, tá? Fui a São Paulo. Eu vim de São Paulo. Também não tem crase. Vamos para o próximo. Então, crase nas expressões adverbiais femininas. Utilizamos o acento grave no A, que abre as locuções adverbiais femininas. Então, vamos lá. Chegou à tarde, à noite, tem a crase. Às pressas, também. Observação: nas locuções adverbiais de instrumento não há crase. Foi morta a bala. Não tem crase. Tá? Agora vamos para a crase diante de pronomes demonstrativos. Aqueles, aquelas e aquilo. Ocorrerá a crase com esses pronomes sempre que o termo antecedente, por sua regência, exigir a preposição a. Então, nesses casos. Então, chegamos àquela cidade. Chegamos aonde? Não é? Chegamos a. Tem a preposição aí. Então, aquela já nós iremos colocar ali a crase. Prefiro isto, aquilo. Prefiro isto ou aquilo. Tá? Não tem o ou ali, mas eu prefiro isto, aquilo. Então, temos a crase aí por termos a preposição.
Vamos lá, crase nas expressões que indicam as horas do relógio. Exemplo, cheguei às 10h30, temos crase. Às 2h começamos a reunião. Ó, perceberam ali naquela frase, às 2h, temos o AS aí, não é? Referente a horas. Então tem a crase. Agora começaremos a reunião. Reunião, não é? A reunião, começaremos a reunião. Então não tem aí o artigo, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Pronomes demonstrativos também. Quando ele vier antes do pronome relativo que e puder ser substituído por aquela ou aquelas. Então, exemplo, referi-me a de 20 anos. Essa blusa é igual a que comprei. Então, o que antecede ali, olha, é blusa, tá? É igual a aquela. Então, temos aí o pronome relativo que. Aquela que comprei. Olha aí. Então, esse pronome relativo é referente ao quê? A blusa. Agora, vamos para antes de dos pronomes relativos a qual ou a quais, as quais. Sempre que o verbo que está na oração desses pronomes relativos precisa da preposição a, usaremos a crase. Então, vamos aqui o exemplo. Exemplo, a escola a qual iremos é excelente. Se substituirmos a palavra feminina por uma masculina, teremos a contração ao. Ao, justificando-se o uso da crase. Então, vamos lá. O exemplo. O colégio ao qual iremos é excelente. Então, aqui, olha, fez uma mudança, não é? Com uma palavra masculina e usou ali a contração ao, tá? Da mesma forma lá do início, né? Ao colégio e à escola. Agora vamos para não a crase. Então aqui, diante do substantivo masculino, não tem crase. Exemplo, essa roupa cheira a vinho. Graças a Deus deu tudo certo, então nós temos aí vinho e Deus, tá? Diante de substantivos no plural, quando não se usar o artigo as, exemplo, ele só vai a reuniões amanhã. Então esse substantivo aí, reuniões, ele está no plural. E o a ali está no singular. Então não se usa a crase, tá? Tá no plural, olha, o substantivo, já sabe, já gravem aí essa regrinha. Antes de falar da palavra casa, no sentido de lar, domicílio, indicando a própria residência. Exemplo, voltamos a casa arrasados. Então, nós voltamos para casa arrasados, tá? Então, não está especificando, é um sentido de lar da nossa casa, domicílio. Então, não tem crase. Vamos aqui. Agora, quando a palavra casa vem acompanhada de uma expressão modificadora que a especifica, tá? Especifica. Então, aí sim, tá? Determina, na verdade. Aí sim, permite o uso da crase antes dela. Então, assim, especificando, tá? Então, está especificando a casa. Então, aqui, olha o exemplo. Retornei à casa dos meus pais. Eu retornei à casa dos meus pais. Então, especificou, tá? Então, especificando, tem crase. Temos outro exemplo aqui.
em relação à terra, tá? Então, ó, antes da palavra terra, no sentido de terra firme, com ideia oposta a estar a bordo. Então, você está a bordo e chega à terra firme, tá? Então, exemplo aqui, ó, os marinheiros tinham descido a terra para visitar a cidade. Então, eles estavam a bordo e eles chegaram ali à terra para visitar a cidade. Então, é sentido de terra firme, tá? Então, não é em outro sentido. Então, não tem crase. Agora, quando a palavra terra vem especificada por uma expressão modificadora ou significa em relação ao planeta, é permitido a crase, tá? Então, olha lá. Fui à terra dos meus antepassados. Então, olha, eu fui a algum lugar, não é? Esse terra aí, não é? É um lugar onde meus antepassados, não é? Viveram, tá? Então, aí ocorre a expressão que modifica. Olha, os astronautas retornou à Terra, aí, ao planeta Terra. Então, já tem a crase também nesses dois casos aí. Agora, vamos para o próximo, aqui antes de pronomes pessoais e de tratamento. Então, recorreram a mim. Então, não temos nada, tá? Não contei a Vossa Excelência o que ele fez? Vossa Excelência. Ah, Vossa Excelência. Então, não tem crase. Agora, temos aqui os pronomes senhora, senhorita e dona. Admitem o artigo a. Logo, permite a crase, tá? Refiro-me à senhorita e à dona Josefa. Tem crase. Vamos para o outro aqui. Antes de expressões com palavras repetidas. Então, nós temos aí, ó, andaram lado a lado, temos frente a frente, de mais a mais. Então, tá repetido? Não tem crase. E antes de verbo também. Exemplo, estamos dispostos a trabalhar. Trabalhar é um verbo, então não tem crase. Verificou que é verbo, palavras repetidas? Não tem. Agora, facultativa, quando pode ter e pode não ter, tá? Essas perguntas, assim, caem muito também em concurso. Quando o artigo pode ser usado ou não com a palavra. O uso da crase também não será obrigatório. Então, você não utiliza você pode utilizar o artigo ou não. Então, antes de pronomes possessivos no singular, minha, tua, sua, nossa, vossa. Fez referência à sua irmã, olha o exemplo. Agora, depois da preposição até, também é facultativo, tá? Ele foi até a janela. Você pode usar ou não. Antes de pronomes de nomes próprios de pessoa, femininos de pessoa, na linguagem informal, tá? Então, fizeram alusão a Cristina. Então, a Cristina pode ser qualquer uma, não é? Então, eu posso colocar crase ou não. Agora, se houver formalidade, isto é, aparecer o nome da família, a crase é proibida. Então, vamos lá. Fizeram alusão a Cristina Marques. Então, ali já tem um sobrenome, o nome da família. Então, não tem crase. Não é facultativo, não. Não pode colocar, tá? Bom, terminei aí, concluí, gente. Como prometido, espero que vocês gostem. Tem um pouquinho de barulho aqui do ventilador, mas assim, eu espero que vocês gostem aí. Beijos e muito obrigado aí pela atenção. Tchau, tchau.